Quando a Bíblia fala do homem como um ser dividido em três partes, a ordem é sempre espírito, alma e corpo. Note o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Ele diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Quando o homem usa estes três termos em conjunto, a ordem é quase sempre corpo, alma e espírito. O pecado virou a ordem de Deus de cabeça para baixo. Agora o homem coloca o corpo em primeiro lugar, depois a alma e por último o espírito. As duas partes não materiais do homem são o seu espírito e sua alma. O espírito lhe permite ter comunhão com Deus. A alma tem a ver com suas emoções e paixões. Embora não seja possível distinguir o espírito e a alma nos mínimos detalhes, podemos e devemos aprender a distinguir o que é espiritual e o que pertence à alma. O que é espiritual, então? Pregações que exaltam a Cristo o são. Orações a Deus através de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, também são. Serviço motivado por amor ao Senhor e capacitado pelo Espírito Santo é espiritual. Adoração em espírito e em verdade também o é. E o que está ligado à alma? Se o espírito do homem, guiado pelo Espírito Santo, são essas coisas que já mencionei, então o que está ligado à alma do homem? Pregações que chamam a atenção para o homem, para a sua oratória, sua presença importante ou inteligência. Orações mecânicas sem envolvimento real do coração, mas feitas para impressionar a outros. Serviços escolhidos a dedo, feitos por recompensas financeiras ou usando métodos mundanos. Adoração que gira em torno de ajudas visíveis e materiais, ao invés das realidades espirituais invisíveis. O que a Igreja de Deus tem a ver com prédios consagrados, vitrais, vestes eclesiásticas, títulos honrosos, velas, incensos e pompas desse tipo? Ou, aproximando-se da nossa realidade, o que a Igreja tem a ver com o mundo do marketing, com profissionais que levantam sustento, com truques evangelísticos, com cultos e celebrações ou celebridades, com extravagâncias musicais? Os anúncios da maioria das revistas cristãs bastam para nos mostrar o quanto valorizam a alma. Paulo distingue o serviço que é de ouro, prata e pedras preciosas do que é de madeira, palha e feno, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Tudo o que é espiritual resiste ao fogo do penetrante juízo de Deus. Tudo o que for segundo a alma arderá em chamas. O escritor aos Hebreus diz: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar." Hebreus capítulo 4, os versículos 12 e 13. Vejamos agora com mais detalhes como este ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Alguns acreditam que o ser humano é um animal, o mais evoluído dos animais. Outros afirmam que ele é um espírito vindo de uma esfera espiritual para encarnar-se aqui, a fim de cumprir determinada missão. Porém, é na Bíblia que descobrimos o que realmente somos. Descobrimos de onde viemos e para onde vamos. E é uma descoberta das mais impressionantes. A Bíblia deixa bem claro que não somos meros animais, nem espíritos encarnados.
Ela revela que não evoluímos de outra forma de vida, nem viemos do mundo dos espíritos. A Bíblia também revela que o nosso destino não é uma cova em algum cemitério. Poucos acreditam que a idade desta terra e da raça humana é de poucos milênios, mas a Bíblia fornece uma cronologia que nos permite circular a idade ou calcular, melhor dizendo, a idade da nossa raça. E por meio desta cronologia descobrimos que Adão, o primeiro homem, foi criado por Deus aproximadamente 4.000 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como foi? Bem, vamos para a Bíblia. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 27. Nesta citação, vemos, primeiramente, a decisão de Deus de criar o homem e, em seguida, o fato consumado. No segundo capítulo de Gênesis, encontramos mais detalhes. Deus formou o corpo de Adão do pó da terra, Gênesis capítulo 2, versículo 7, e o corpo de Eva de uma costela tirado de Adão, Gênesis capítulo 2, versículo 22. Portanto, o aparecimento do ser humano neste mundo não foi o clímax de um processo evolutivo, nem a chegada de espíritos provenientes de outra esfera. Foi o clímax, ou a conclusão, da obra criativa de Deus. O Espiritismo ensina que Adão não foi o primeiro homem, nem o único que Deus fez. Porém, a Bíblia mostra claramente que Adão foi o primeiro e o único homem que Deus fez por obra criatória. Lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 5, que antes da criação de Adão não havia homem para lavrar a terra. O Novo Testamento confirma isto, pois fala do primeiro homem, Adão, em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 45 e o 47. Vemos com igual certeza que ele foi o único criado por Deus e que toda a raça humana descende dele. Quando o apóstolo Paulo esteve em Atenas, ele disse que Deus fez toda a raça humana de um só. Atos capítulo 17, versículo 26, e encontramos a mesma verdade novamente na carta aos Romanos, onde lemos que o pecado entrou neste mundo por um só homem. Romanos capítulo 5, versículo 12. O resto daquele capítulo, Romanos capítulo 5, apresenta um contraste entre a obediência de um, que é o Senhor Jesus Cristo, e a desobediência de um, que é Adão. Não pode haver dúvida. Quando Deus tomou do pó da terra para formar o corpo de Adão, ele fez um homem só. É humilhante saber que somos do pó. Abraão reconheceu este fato em Gênesis capítulo 18, versículo 27. O rei Davi também o admitiu em Salmo capítulo 103, versículo 14. Era verdade o que Deus tinha dito a Adão: és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. O pó é tão insignificante que nem faz diferença numa balança. É tão indesejável que as donas de casa gastam tempo precioso tirando dos móveis. E nós somos pó. Somos em nós mesmos criaturas tão insignificantes e imprestáveis que o salmista foi forçado a exclamar: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? Salmo capítulo 8, versículos 13 e 4. Gostamos de pensar que somos importantes, mas a verdade é que não somos nada, somos algumas gramas de pó. É maravilhoso saber que o homem foi feito à imagem de Deus. Esta pobre criatura do pó tem algo realmente glorioso. Foi feito pelo próprio Deus e feito à sua própria imagem. Não devemos pensar, porém, que esta imagem e semelhança são físicas. Deus não tem corpo material como nós temos. Deus é espírito.
João capítulo 4, versículo 24, e a Bíblia nos diz que espírito não tem carne nem ossos. Lucas capítulo 24, versículo 39. Deus é invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15, e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Ele não é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício ou imaginação dos homens, como está registrado em Atos capítulo 17, versículo 29. Muitos têm mudado a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Romanos capítulo 1, versículo 23, mas Deus não é assim. A semelhança de que Deus fala em Gênesis capítulo 1 não é física, e sim espiritual e moral. Vejamos alguns aspectos desta semelhança. Primeiro, temos a responsabilidade. Deus é soberano. Ele faz o que quer. Ele nos fez a sua imagem, dando-nos domínio sobre toda a criação terrestre e outorgando-nos o direito de livre-arbítrio. Ao colocar o homem do jardim do Éden, Deus lhe disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 a 17. Adão possuía livre arbítrio. Poderia comer ou deixar de comer o fruto daquela árvore. Deus respeitaria a sua escolha, mas Adão teria de arcar com as consequências. Ele era um ser responsável. A segunda imagem e semelhança está na existência eterna. Deus é eterno e ele fez o homem para viver eternamente. Quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, este tornou-se uma alma vivente. Note bem a palavra vivente. Adão foi feito para viver e nunca teria morrido se não tivesse comido aquela fruta proibida. Viveria para sempre. Outro ponto que é destacado, o terceiro ponto, é que é sobre a trindade ou trinidade. Deus é triuno. Existem três pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essas três pessoas são um só Deus. Não podemos confundir as pessoas, nem dividir a divindade, pois não são três deuses, são três pessoas distintas em um só Deus. E Deus nos fez a sua imagem, somos criaturas triunas, compostas de corpo, alma e espírito. Não podemos confundir essas três partes, pois são distintas, mas juntas formam um ser. O corpo não é a alma. Descrevendo a morte de Raquel, em Gênesis capítulo 35, versículo 18, a Bíblia diz: e aconteceu que, saindo a alma, no momento da morte, a alma de Raquel saiu do seu corpo. Portanto, o corpo e a alma são duas partes distintas. Vemos isto confirmado em 1 Reis capítulo 17, versículos 21 e 22, no relato da morte e ressurreição do filho da viúva de Sarepta. O Novo Testamento traz o mesmo ensino em Mateus capítulo 10, versículo 28. O Senhor Jesus disse aos discípulos que não deveriam temer os que matam o corpo e não podem matar a alma. Se o homem tem capacidade de matar o corpo e não tem capacidade de matar a alma, então é claro que o corpo e a alma são duas partes distintas. O corpo não é a alma, como também o corpo não é o espírito humano. Este fato parece tão claro e lógico que não precisa de provas, mas a Bíblia ainda fala claramente, dizendo-nos que o corpo sem o espírito está morto. Tiago capítulo 2, versículo 26. Enquanto o espírito permanece no corpo, este vive, mas quando o espírito sai do corpo, este morre. O espírito pode sair do corpo e sai mesmo na hora da morte. Portanto, são duas partes distintas. O corpo não é o espírito. Também temos que entender que a alma não é o espírito. Aqui a distinção parece mais difícil, pois o corpo é material e visível, ao passo que a alma, bem como o espírito, são imateriais e invisíveis. Mesmo assim, existe uma resposta adequada, mostrando-nos que há diferença entre alma e espírito. Nesta altura do estudo, queremos apenas
constatar que há diferença. E para isto não precisamos ir além de Hebreus capítulo 4, versículo 12, onde já citei no início desse vídeo, onde lemos que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Se a palavra de Deus é capaz de dividir entre alma e espírito, é porque são duas partes distintas. Portanto, alma não é espírito. O corpo é a parte material do nosso ser. Para formar este corpo, Deus usou o pó da terra, material insignificante e sem valor. O corpo, porém, é de grande importância. É difícil, se não impossível, calcular o seu valor, mas podemos formar uma ideia disto vendo o prazer que aquele corpo de Adão proporcionou a Deus. Ao completar cada etapa dos trabalhos relatado em Gênesis capítulo 1, Deus viu que era bom. Veja, por exemplo, o versículo 4, o 10, o 12, o 18 e o 21, e também no 25. Porém, quando Deus criou o homem, ele tornou a contemplar a obra das suas mãos, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Deus viu a perfeição daquele corpo e alegrou-se. Era um corpo dotado de grande capacidade, um instrumento ideal para lhe servir e realizar os seus propósitos. Além disso, era um corpo capaz de viver eternamente, sem enfraquecer nem envelhecer. Poderia servir a Deus perfeita e perpetuamente. Mas Adão pecou, e o pecado afetou o seu corpo, estragando a bela criação de Deus. Pela morte no Calvário do Senhor Jesus, Ele comprou-nos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. E o contexto deste versículo destaca o corpo. Ele comprou o nosso corpo. Cada corpo do salvo é comprado por Cristo. Ao examinarmos 1 Coríntios capítulo 6, encontramos algumas referências ao corpo do cristão, e através dela podemos ter uma ideia do propósito de Deus em salvar nosso corpo. Vamos avançar um pouquinho mais sobre este assunto. Agora, em relação à alma, por exemplo, a palavra alma aparece com muita frequência na Bíblia. Mais de 750 vezes no Antigo Testamento e 105 vezes no Novo Testamento. Este número elevado de ocorrências deve ser mais do que o suficiente para eliminar toda dúvida quanto ao sentido da palavra. Mas, infelizmente, constatamos exatamente o contrário. Existe muita confusão a respeito da alma e muita ignorância. Examinando os versículos onde aparece a palavra alma, descobrimos que a Bíblia a emprega de diversas maneiras, dando-lhe diversos significados. Mas isto não deve nos confundir, pois muitas palavras comuns são usadas com vários sentidos, sem que haja confusão. Aliás, este fato é tão comum que passa quase despercebida. Veja, por exemplo, a palavra corpo. Quando se usa esta palavra, geralmente se refere à nossa carne e aos nossos ossos. Geralmente, mas nem sempre, pois na expressão corpo legislativo, todos entendem que o significado é outro. Quando se fala de corpo de doutrina, todos entendem que se refere a uma coleção de dogmas. O contexto em que a palavra é usada determina o seu significado. Assim é também com a palavra alma. Alma às vezes significa pessoa ou ser. Às vezes refere-se à vida que aquele ser possui. E às vezes significa uma parte imaterial daquele ser. A Bíblia também emprega esta palavra figurativamente. Por exemplo, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O ser humano é uma alma. Confirmando esta afirmação, notamos que Moisés escreveu: todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70 almas. Êxodo capítulo 1, versículo 5. No Novo Testamento encontramos o mesmo uso da palavra alma
em Atos capítulo 2, versículo 41, onde lemos: "E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas." Ezequiel também usa a palavra alma neste mesmo sentido, dizendo: "A alma que pecar, essa morrerá." Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ele explicou no mesmo versículo o que isto quer dizer. O filho não morrerá pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho, mas a alma, isto é, a pessoa que pecar, essa morrerá. Convém ressaltar, porém, que não somos as únicas almas na criação de Deus. Já podemos notar em Gênesis capítulo 1 que os animais, os peixes, os répteis e os pássaros também são almas. A primeira ocorrência de alma na Bíblia refere-se a estas criaturas e, até ao fim, as Escrituras continuam chamando essas criaturas de almas, pois lemos em Apocalipse capítulo 16, versículo 3, que o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Assim entendemos que somos almas, tanto nós como os animais, os peixes, os répteis e os pássaros. Agora, a alma dá-nos consciência das coisas materiais, como no dia em que Deus fez Adão, porém ela não nos prende a estas coisas, afastando-nos assim de Deus. Melhor dizendo, a alma hoje caída, ela nos prende a estas coisas materiais e nos afasta de Deus, mas no início não era assim. Ela nos faz materialistas e, portanto, prejudica-nos espiritualmente. O Novo Testamento fornece amplas provas disto, mas para o presente estudo será suficiente considerar as 6 ocorrências do adjetivo grego no Novo Testamento. Não há na língua portuguesa uma palavra que traduza satisfatoriamente este vocábulo, mas podemos entender o seu significado, notando alguns casos paralelos em relação a isto. Da mesma forma que o adjetivo espiritual é derivado do substantivo espírito, o adjetivo grego é derivado do substantivo alma. A primeira vez que encontramos esta palavra no Novo Testamento é em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, onde lemos que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Apesar da alma ser dotada de inteligência, ela impede o homem de compreender as coisas espirituais. O homem natural é um ser caracterizado pelo domínio da alma. O uso da palavra grega que seria mais ou menos assim, pesukikos, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, indica isto. Ela lhe dá conhecimento de coisas materiais, mas não das coisas espirituais. Até impede que ele as entenda. Enquanto o ser humano permanece neste estado, sob o controle da sua alma, é impossível que ele entenda as coisas de Deus. Encontramos este adjetivo mais 3 vezes em 1 Coríntios capítulo 15, mostrando algumas diferenças entre o corpo e seu estado atual e o mesmo corpo no seu estado futuro, depois da ressurreição. Agora o nosso corpo é um corpo animal. Veja, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. A palavra animal é a tradução da palavra grega psychikos e indica um corpo controlado pela alma. Na ressurreição, porém, teremos um corpo espiritual, isto é, um corpo sob a influência do Espírito. Devido ao pecado, as influências que a alma exerce são maléficas e prejudiciais, fazendo do homem uma criatura materialista e sensual. Ele não sente o valor das coisas espirituais, antes dá valor excessivo às coisas que se veem. Encontramos a quinta ocorrência desta palavra em Tiago. Ele escreveu sobre uma sabedoria que não vem do alto e a descreve como sendo terrena, animal, aqui seria a palavra que nós temos no grego, e diabólica, Tiago capítulo 3, versículo 15.
psoquicos, acredito que seja assim a pronúncia. Isto é assustador. A sabedoria humana, o que os homens naturalmente chamariam de sabedoria, é primeiramente terrena, porque hoje origina-se na terra, é animal, porque é produto da inteligência da alma, adquirida através da contemplação das coisas terrenas e materiais. É diabólica, porque o diabo usa a alma humana para encher e prender a mente humana com coisas terrenas, a fim de que o homem ignore as realidades espirituais e eternas. Isto mostra, em termos dramáticos, a condição da alma humana e a sua influência diabólica sobre o homem. A última ocorrência desse adjetivo na Bíblia se encontra em Judas, versículo 19, onde lemos: Estes são os que causam divisões sensuais. Aí tem uma palavra, a mesma palavra grega, que não tem o Espírito Santo. O contexto deste versículo revela que são pessoas escarnecedoras, andando segundo as suas concupiscências ímpias, não são guiadas pelo Espírito Santo, porque não o têm, elas vivem sob a influência da alma. Na hora da morte, a alma deixa o corpo. Bem no começo da Bíblia, o Espírito Santo revela isto, descrevendo a morte de Raquel, como já citei, da seguinte forma: saindo-lhe a alma, Gênesis capítulo 35, versículo 18. Na história do filho da viúva de Serepta, novamente vemos este fato, pois Elias, estendendo-se sobre o cadáver do menino, clamou ao Senhor e disse: Rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. 1 Reis capítulo 17, versículo 21. O Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e ele viveu. Isso nós temos no versículo 22 aí de 1 Reis. Quando Raquel morreu, a sua alma não morreu, saiu do seu corpo. Quando o filho da viúva morreu, a sua alma não morreu, saiu do seu corpo. E quando tornou a entrar no corpo, o menino viveu. Passando para o Novo Testamento, achamos a confirmação deste fato. O apóstolo João viu, em visão, servos de Deus que serão mortos durante a grande tribulação, em Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 a 11. Considerando bem estes versículos, você verá que as almas daqueles mortos estavam no céu, enquanto que seus corpos apodreciam na terra. E veja mais uma coisa impressionante. Estas almas estavam conscientes. Elas não estavam dormindo. Elas conversavam com Deus. Elas lembravam das coisas que lhes aconteceram na terra. Impressionante. Enquanto seus corpos apodreciam na terra, as suas almas estavam em plena consciência, na presença de Deus, estavam na posse de todas as suas faculdades. Certa vez, o Senhor Jesus falou de 2 homens que morreram. Ele contou esta história em Lucas capítulo 16, do versículo 19 a 31, e revelou muitas coisas sobre a condição das suas almas depois de saírem do corpo. Aqueles 2 homens estavam conscientes na eternidade, pois Lázaro, um deles, estava sendo confortado, enquanto o rico, o outro, estava em tormentos. Conforto e tormento são termos que só têm sentido se a pessoa está consciente. Além disso, vemos que o rico possuía memória, pois ele se lembrava dos seus 5 irmãos na terra. Pode ler essa passagem, Lucas capítulo 16, no versículo 23. E o próprio Abraão lhe disse que deveria lembrar-se da sua vida e das oportunidades aqui na terra. Tudo isso deixa bem claro que a alma que sai do corpo não deixa de existir. Também é claro que ela não dorme na inconsciência. Ela nunca, aliás, ela continua vivendo fora do corpo, depois da morte desta pessoa. Ela continua vivendo em plena consciência, possuindo todos os seus sentidos, retendo ainda a memória, a visão e a capacidade de conversas. Se a alma não foi salva em vida, pelo valor da morte de Cristo, ela deixa o corpo para para ir para o inferno, mas se ela foi salva, vai para o Senhor
num gozo indizível. Mas agora, se ela não foi salva, ela deixa o corpo para entrar nos tormentos eternos. O texto que eu citei em Lucas 16 confirma isto. Um daqueles homens foi para o céu, o outro foi para o inferno. Porém, ainda não é o fim. Haverá ressurreição. Todos os que morrem ressuscitarão. João capítulo 5, versículo 28 a 29. A morte entregará os mortos que nela há, isto é, entregará os corpos. E o Hades entregará os mortos que nele há, isto é, entregará as almas e os espíritos. E as três partes se juntarão novamente. Com a alma e o espírito novamente no corpo, o homem reviverá, ressuscitará. Este será o seu estado eterno. O incrédulo será julgado perante o grande trono branco e de lá será lançado no lago de fogo, onde sofrerá eternamente. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. O salvo, corpo, alma e espírito, estará eternamente com o Senhor, desfrutando das delícias da sua presença. João capítulo 17, versículo 24 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Não somos apenas corpo e alma, temos também um espírito. Somos criaturas triunas, feitas à imagem do Deus triuno. O apóstolo Paulo fala das três partes do ser humano quando expressou o seu desejo que os tessalonicenses fossem conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, onde eu já citei também nesse vídeo, este versículo. Sua maneira de se expressar não deixa lugar para dúvida. O ser humano é composto de espírito, alma e corpo. Mesmo no Antigo Testamento, este fato era conhecido. Ao falar de Jó, Eliú afirmou que há um espírito no homem. Jó capítulo 32, versículo 8. Lemos também do espírito de Ciro, Esdras capítulo 1, versículo 1, e de Seom, rei de Esbom, Deuteronômio capítulo 2, versículo 30, e de muitos outros. Já observamos que a palavra corpo pode ter vários significados e também observamos que a Bíblia usa a palavra alma muitas vezes, mas nem sempre com o mesmo significado. A mesma coisa acontece com a palavra espírito. Às vezes, esta palavra refere-se a uma parte imaterial do nosso ser, como vemos em Jó capítulo 32, versículo 8, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, mas muitas vezes refere-se a anjos ou outros seres imateriais, como em Lucas capítulo 24, versículo 39, Atos capítulo 5, versículo 19, Atos capítulo 23, versículo 8. Estes espíritos podem ser anjos santos que servem a Deus ou podem ser espíritos perversos que servem a Satanás. Muitas vezes, a mesma palavra é aplicada a Deus, pois lemos que ele é espírito em João capítulo 4, versículo 24. E uma das pessoas divinas é chamada de o Espírito Santo. Aprendemos em João capítulo 6, versículo 63, que é o Espírito que vivifica. Devido a este fato, a palavra Espírito passou a transmitir a ideia de ânimo ou coragem. Lemos da rainha de Sabá, que foi provar Salomão com enigmas. Quando ela viu a sua sabedoria, bem como a ordem e a grandeza da sua casa, ficou tão impressionada que não houve mais espírito nela. 1 Reis capítulo 10, versículo 5. O seu espírito não saiu do seu corpo, pois então teria morrido, mas ela não teve mais ânimo ou coragem para investigar ou interrogá-lo mais. O próprio Salomão usou a palavra no mesmo sentido quando disse: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem poder, que não pode conter o seu espírito. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Obviamente, Salomão está falando do homem que não pode conter o seu ânimo, que não tem domínio próprio. Ao ler o relato de como o pecado entrou neste mundo, a primeira coisa que nos desperta a atenção é que Adão e Eva perderam o desejo de estar na presença do Senhor. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, eles se esconderam entre as árvores do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Deus veio buscar o homem, mas este não queria mais estar na presença do Senhor. Ele se escondeu. Esta atitude de Adão mostra a grande mudança que se efetuara no seu espírito.
Ele havia perdido o desejo de comunhão com Deus. Não tinha mais a capacidade de deleitar-se com as coisas espirituais. O seu espírito fora atingido pelo pecado. Ele entrou em trevas. A segunda consequência do pecado que vemos neste relato é que Adão perdeu o conhecimento de si mesmo. Vemos isto quando Deus o chamou e o interrogou a respeito do seu pecado. Ao invés de reconhecer a sua culpa, ele quis se justificar, culpando Eva. Ele disse à mulher que me deste por companheira. Ela me deu da árvore e comi. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Ele não mostrou nenhuma tristeza por ter pecado. Ele não sentiu a sua desgraça, não se considerou pecador. Pelo contrário, mostrou-se arrogante e rebelde. Lançou a culpa sobre Eva e sobre o próprio Deus por ter lhe dado Eva por companheira. Ao seu ver, ele não era culpado. Deus deveria assumir a responsabilidade por tudo o que havia acontecido. Mais uma vez, vemos que o espírito de Adão foi atingido pelo pecado, pois ele não tinha mais o conhecimento de si mesmo. A terceira consequência da sua desobediência foi que Adão perdeu o verdadeiro conhecimento de Deus. Eva acreditou na mentira de Satanás, pensando que Deus não iria cumprir a sua palavra. Por outro lado, quando Adão comeu o fruto proibido, ele teve medo de Deus. Pode ler e perceber isto em Gênesis capítulo 3, do versículo 6 a 8, e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Primeiramente, Eva pensou que Deus seria incapaz de castigar. Depois, Adão pensou que Deus seria incapaz de perdoar. Ele não o conhecia mais. Estas consequências do pecado continuam afetando o ser humano até hoje. O pecado, aliás, melhor dizendo, o pecador em seus pecados não sente bem a presença de Deus, foge dele. Deixados à vontade, este pecador, todos se desviam de Deus como ovelhas desgarradas. É isto que o profeta diz em Isaías capítulo 53, versículo 6. Escondem-se nos seus diversos, ou nos seus... Ele se esconde nos seus diversos deveres e nos seus divertimentos. Esconde-se atrás dos seus supostos méritos e dos méritos de um rito religioso. Não buscam a Deus. Salmo 14, versículos 2 e 3. O Senhor Jesus disse que os homens não vêm à luz, ou não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João capítulo 3, versículo 20. Enquanto o homem permanece nas trevas, ele não vê o seu verdadeiro estado. Ele não sente os seus pecados. Ele procura justificar os seus atos, exonerando-se de toda a responsabilidade pelas suas faltas e culpando a Deus por elas, pois foi Deus quem o fez assim. O homem sem Cristo ainda não conhece a Deus. Quantos há que pensam que Deus não pode castigar o pecador no lago de fogo e enxofre? Quantos pensam que Deus pode ser comprado com promessas que jamais podem ser cumpridas? Quantos há que pensam que Deus pode ser enganado e que o pecador pode escapar das consequências dos seus atos? Tudo isso indica quão grande foi o estrago feito no espírito humano. Este não está mais cumprindo, ou seja, o espírito humano não está mais cumprindo a sua verdadeira função e, consequentemente, o homem vive nas trevas, ignorante do seu estado deplorável, ignorante do seu perigo iminente e totalmente indiferente ao Deus com quem ele terá que tratar um dia. A salvação de um pecador é um verdadeiro milagre. Já você pode ter observado, e observamos também aqui neste vídeo, que o pecador não busca Deus. E Deus é Deus quem o busca e quer salvar e o salva. É uma obra divina, a obra da salvação. Obra esta que a Bíblia chama de novo nascimento em João capítulo 3, versículo 3. Este novo nascimento é efetuado pelo Espírito Santo. Naquele momento, o Espírito, agora falando do espírito humano,
que é regenerado passa a ter a capacidade de assumir o seu verdadeiro papel. Veja como este fato é apresentado em 1 Coríntios capítulo 2. Ninguém sabe as coisas do homem senão o espírito do homem que nele está. Da mesma forma, argumenta o apóstolo, ninguém sabe as coisas de Deus senão o espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Mas nós que somos salvos, não recebemos o espírito do mundo, e sim o espírito que provém de Deus, e consequentemente podemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Em outras palavras, o nosso espírito, o espírito do salvo, recebe comunicação de Deus e dá-nos conhecimento das coisas espirituais e divinas, coisas estas que o incrédulo não conhece, nem pode conhecer. No mesmo capítulo de 1 Coríntios 2, versículos 8 a 14. Passando a carta aos Romanos, aprendemos que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isto acontece com todo salvo e só com os salvos. Romanos capítulo 8, versículo 16, aliás. De sorte que o espírito do cristão capacita-o a ter não só conhecimento das coisas de Deus, mas comunhão com Deus. Este fato é confirmado em várias partes da Bíblia. Isaías disse: com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, buscar a Deus. Isaías capítulo 26, versículo 9. O espírito daquele que é salvo pode ser despertado. O espírito daquele que é salvo pode ser despertado por Deus, isto é, pode tornar-se cônscio da vontade de Deus e sentir o desejo de fazer o que Deus quer. Isso nós temos em Esdras capítulo 1, versículo 5. Vemos esta mesma prontidão de espírito nos discípulos no jardim do Getsemane. Apesar da evidente fraqueza da sua carne, Mateus capítulo 26, versículo 41. O espírito daquele que é salvo pode alegrar-se em Deus, apreciando as bênçãos que ele tem derramado sobre nós. Lucas capítulo 1, versículo 47. E pode manifestar esta apreciação servindo a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 9. Aprendemos ainda que o homem espiritual, isto é, o homem cujo espírito exerce a sua verdadeira função, compreende a mente do Senhor e reconhece a autoridade da sua palavra. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. E finalizo dizendo: ele, o crente, o salvo espiritual, se submete alegremente a toda a palavra do Senhor. Além disso, ele manifesta interesse do bem-estar espiritual dos outros e procura encaminhar aquele que for surpreendido em alguma falta ao Senhor novamente. Gálatas capítulo 6, versículo